Muito bem, boa noite a todos. Iniciando aqui a nossa gravação, a nossa live, nossa aula síncrona, que é uma aula ao vivo, né? Hoje é dia 31 de março de 2021 e a gente vai tratar aqui hoje do gás de cozinha e também começar aqui com a parte de projeto de tubulação. O formulário de frequência. Lembrar que a gente já tem as 3 primeiras semanas no Google Sala de Aula. Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui que está pipocando muito. E eu já coloquei as notas e as frequências lá no Swap. Então, não se assuste ali se você ficou faltando alguma nota ou com alguma falta, porque à medida que vocês forem colocando, à medida que vocês forem completando ali as atividades, aí eu vou alterando lá no Swap, tá? Vou deixar aberto, não vou entregar essa parte do diário. Arriscar o professor Kleber me transferir aí para Pau dos Ferros, mas eu vou segurar o diário de vocês o quanto eu puder, tá? E aí vamos fazendo, já tem atividades também da semana 4, então semana 1, 2 e 3 equivale ao primeiro bimestre, tá? Eu tenho que fechar essa primeira etapa aí. E a semana 4 e 5 vão ser aí o segundo bimestre, né? Lembrando também que sexta-feira não vai haver aula, por causa do feriado cristão, mesmo que não é cristão, também vai ter feriado, porque é um feriado nacional. E então a gente vai avançar ainda na outra semana, tá? Semana que vem, e mais uma aula na quarta-feira, do dia 14. Tá? A gente encerra no dia 14 aí de abril, e eu tenho até o dia 28 de abril, vocês têm até o dia 28 de abril para encerrar essas atividades, tá? Dia 28 de abril é o dia de homenagem às vítimas de acidentes de trabalho, tá? Então, cuide aí para vocês sobreviverem, né, e entregarem aí as tarefas aí para a gente não reprovar na disciplina, tá? Essa semana a gente vai estar começando aí com a parte de tubulação, e vamos ainda semana que vem avançar nisso, no cálculo de tubulação, e também vamos ter algumas aulas aí dessa parte de integração do projeto preventivo, como funciona isso. Eu vou mostrar uns comandos aí do AutoCAD para vocês, e como é esse processo lá no Corpo de Bombeiros, né? E de aprovação aí do projeto, tá? Ok, então vamos lá, estou aí com o slide deixa eu colocar aqui no ponto, sobre o gás, né? O gás que é feito de petróleo. Ok, alguém com alguma dúvida? Se tiver alguém aí injustiçado, né? Olha aí no SUAP. Depois a gente vai no Tribunal de Pequenas Causas aí, do PROCON aí, no WhatsApp, tá? E vocês vão me dizendo, professor, fiz tudo, tô com falta, minha nota tá ruim, então vocês vão me mandando aí no WhatsApp, no individual, ou ali no nosso grupo mesmo, para eu ir ajustando. E à medida que vocês forem fazendo, né, as atividades eu vou atualizando lá no SUAP. O Irineu comentou agora aí que tá faltando 2 e estava com 4 faltas, e que cada atividade vale 2 presenças, tá? Então, é isso mesmo. Tá, lembrar também que a nota mais baixa de cada semana eu elimino da média, mas essa nota vocês têm que ter pelo menos, mesmo que seja 0, para contar a presença, tá? Então, faça as atividades, mesmo que tire uma nota ruim ali em alguma, a mais baixa a gente vai estar eliminando de cada semana, e a nossa recuperação não vai ter prova de recuperação, o que vai ser você completar aquelas atividades que você não fez, para completar o conteúdo, né, e a nota aí. Então, a nossa recuperação, lá, nossa prova final vai ser isso, vai ser você atualizar as notas que faltam, tá? As atividades que faltam aí. Ok, então vamos lá falar sobre o gás. Por que se chama gás liquefeito de petróleo? Se é um gás, como é que ele pode ser líquido? Parece meio ridículo esse nome, né? E por que ele é do petróleo? É petróleo gaseificado? Então, veja, é possível eu solidificar um gás, tá? É possível eu gaseificar um sólido. Por exemplo, a naftalina ela é sólida, mas ela passa diretamente para gás.
Na verdade, é um vapor, né? Uma fase gás de uma substância que normalmente, ali no caso da naftalina, né? Aquele veneno de barata lá, o repelente de barata, normalmente é sólida. Tá? Então, o que determina esse estado físico da matéria, se é sólido, líquido ou gasoso, é a própria natureza da matéria. O que a gente diz, que vocês já devem estar acostumados a lidar com isso, né? É que nas condições normais de temperatura e pressão, e o que é ser normal aqui? Eu estar com uma atmosfera de pressão e 25 graus Celsius de temperatura. Essas aí são as condições normais de temperatura e pressão. Então, se a substância ali está no estado gasoso, nessas condições a gente diz que é um gás, tá? Mas lembrar que é possível eu ter, por exemplo, uma fase vapor, a gasolina, por exemplo, normalmente ela é líquida, mas eu posso ter uma fase gás, uma fase vapor. E no efeito contrário, eu também posso conseguir, aumentando a pressão, eu liquefazer um gás. Tá? Então, é o caso aí desse gás liquefeito do petróleo, que é uma mistura de butano e propano, e mais alguns outros gases residuais ali. Eu obtenho ele do refino do petróleo. Né? Essa mistura de gases aí eu obtenho do refino do petróleo. Quando a gente fala assim, produto químico, é porque foi um material manipulado, tá? Produzido pelo homem. Tá? Então, tem ali, eu posso ter alguma coisa que seja natural. Tá? Por exemplo, o gás natural veicular, que é o metano, que a gente usa aí para veículos, para caldeiras, né, ou para queima. Então, você obtém ele diretamente da natureza, inclusive em poços de petróleo. Às vezes, você perfura petróleo e tem mais gás do que petróleo. Às vezes, vem petróleo junto com o gás, é possível separar e aí vender isso, tubular, transportar em navios aí, ou por tubulações e usar isso para consumo, tá? Inclusive para o consumo doméstico também é possível, tá? Mas não é tão comum. O mais comum é o butano propano. Nos Estados Unidos eles chamam de propano, tá? Mas é uma mistura de butano com propano. Então vamos ver como é isso. Primeiro, né, vamos começar com algumas notícias aqui antigas. Essa daqui é de 2019. Tá? Essas pessoas aí são, inclusive, lá de Santa Catarina, né? Foram fazer turismo no Chile, no inverno, e quando ligaram o sistema de calefação lá no hotel, um sistema com queima de gás, né, para você aquecer o ambiente ali do quarto, né, morreram intoxicadas, né, intoxicadas pelo produto da combustão desse gás. Né. Outra situação aqui é a explosão, outro risco, né, os dois problemas que a gente tem no gás de liquefeito de petróleo, é a intoxicação e a explosão. Então, o que explode aqui? Não é o cilindro, tá? O que explode aqui é a mistura do gás com o oxigênio do ar. Então, eu tenho um limite inferior e um limite superior de explosividade. Tá? Se eu tiver abaixo do inferior, não explode. Se eu tiver acima do superior, não explode. Então, tem uma faixa de concentração no ar ali que é possível, se é uma fonte de ignição, né, a explosão do ambiente. Por que eu digo que o cilindro não explode? Porque não explode com o fogo, né? Eu não consigo botar fogo dentro do cilindro porque ali não tem oxigênio. Tá? Pode ocorrer de eu explodir um cilindro na hora da carga, né? Se eu carregar ele na pressão acima daquele suporta, inclusive se for um cilindro de ar comprimido, por exemplo, se eu carregar numa pressão acima daquele suporte, ele pode vir a romper, né? Nem toda explosão tem fogo, tá? Nesse caso aí desse restaurante, foi com fogo, né? Vazou o gás de cozinha e teve uma fonte de ignição e arrebentou o restaurante todo. Nem sempre eu vou ter um incêndio secundário de uma explosão, tá? Eu posso, só um momento para eu aceitar a pessoa aqui, permitir. Ianca chegou. Boa noite, Ianca. Estamos aqui vendo gás de cozinha. Tá? Nesse caso aí do restaurante, vou colocar de novo aqui, dessa explosão de gás no restaurante, houve essa onda de pressão e não aconteceu um incêndio secundário, logo se extinguiu, mas foi uma explosão com fogo, né?
mas logo em seguida se extinguiu o incêndio. Então, o gás de cozinha, a gente tem que estar se preocupando com essas duas coisas, com intoxicação pelo próprio gás, ou com a intoxicação pelo produto da combustão do gás, e ainda, por fim, o perigo de explosão da mistura do gás com o ar, né? O oxigênio que tem no nosso ar respirável, no nosso ar aí, do nosso ambiente, tá? A norma que trata do sistema aí de gás, né, de tubulação de gás, liquefeito, é a IT 28, do Rio Grande do Norte. Importante separar aqui o GLP do GN, né, o gás natural. GLP, ele é uma mistura de butano com propano. Quem já estudou para o Enem aí deve se lembrar da química orgânica, né? A gente já vai mostrar aqui as cadeias carbônicas aqui. Esse número aí é o poder calorífico. Quanto de energia existe no butano propano aí, nessa mistura do butano mais o propano, tá? Que permite, que vai liberar de energia térmica aí, né? Tá? Quanta energia eu tenho ali associada que vai me liberar em potência térmica. Tá? 14.375 quilocalorias por metro cúbico. É claro que na hora de fritar um ovo, a gente não usa 1 metro cúbico de gás, não. Tá? A gente tem ali um regulador de vazão, que é o botão controlador ali do nosso queimador, né? Lembrar também que a gente não usa o gás de cozinha somente na cozinha, né? A gente acaba chamando ele de gás de cozinha, né? Mas eu posso usar ele também para aquecer o ambiente ou para aquecer a água do chuveiro, uso doméstico mesmo, né? Tudo já é comum aqui em edifícios, né, de condomínios, a gente ter também um aquecimento à água do meu chuveiro, né? Inclusive isso é um diferencial de venda do apartamento. Já vou comprar um apartamento que tem gás para chuveiro, então eu vou comprar um aparelho lá chamado Junker, que é um aquecedor. Quando eu abro o chuveiro, ele abre o gás e aciona uma centelha, e eu tenho um queimador que vai aquecer a água, um trocador de calor ali, do meu chuveiro, né? E lá no chuveiro eu vou ter uma válvula da água quente, uma válvula da água fria. Recomendável a gente sempre abrir a da água fria primeiro, para você não ter um golpe de vapor em cima do seu corpo, né? Você abre sempre a da água fria primeiro, depois você vai abrindo a água quente para temperar aquela sua água do chuveiro, porque você pode ter um golpe de vapor na tubulação do seu chuveiro, né? E na hora de fechar, eu fechar primeiro a quente, né? No caso do chuveiro. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é que o produto dessa queima, ele não gera fumaça, claro, ele é projetado para não gerar fumaça, mas ele gera CO2, tá? Então, o CO2 também expulsa o oxigênio do ambiente onde eu estou, né? Então, posso criar ali uma atmosfera pobre de oxigênio e intoxicar a minha família. Então, por isso eu tenho que ter uma saída desse escape. No caso da cozinha, né, eu tenho ventilação natural, e nesse caso aí dos aquecedores de água, né, vai ser instalado lá na área de serviço, lá na sacada, na área de serviço do apartamento, eu tenho uma ventilação natural, e também no caso de um aquecedor de ambiente, nos países mais frios aí, a gente ter lá uma espécie de chaminé que vai tirar esses produtos da combustão ali, esses gases da combustão do ambiente interno, tá? E também se exige um detector de CO2 no ambiente, um alarme que vai apitar se a tua atmosfera ficar perigosa ali para as pessoas, tá? Então, nos Estados Unidos se usa sempre isso, eu já falei lá na aula de alarme, né? Um sensor que gera um alarme, apita lá se você tiver uma concentração perigosa, porque nesses países a gente chega a ter 30 graus abaixo de zero, então as casas são fechadas e tem que ter calefação, né? Parede com isolamento térmico, ter calefação. Então, o poder calorífico aqui do GLP, gás liquefeito do petróleo, 14.375 quilocalorias para cada metro cúbico. Então, essa mistura de C4H10, C3H8, aqui o butano e o propano. Lembrar da química, né? Se tem um carbono é met, se tem dois é et, se tem três é prop, se tem quatro é but. Então, temos aí o butano com 4 carbonos e o propano com 3 carbonos, né?
Quando só tem ligação simples, a gente usa esse radical an, butano. Existe o buteno também, o butino, se tiver ligação tripla. Se tiver ligação dupla, é o buteno. Se tiver ligação tripla, sempre vai ser entre os carbonos, né? Porque o hidrogênio só aceita uma ligação. Se tiver ligação tripla, seria o butino ou propino, que são outros gases. Isso é muito bem projetado e dosado para eu ter o poder calorífico, para eu não ter fumaça. Fumaça, fuligem, tá? Quando a gente começa a ficar com a base da chaleira, da panela meio preta ali, meio enfumaçada, é porque está acabando a pressão de gás do meu botijão, casei de uma residência unifamiliar, né? Onde eu tenho um bujãozinho doméstico ali, tá na hora de trocar o botijão. E aquela fuligem ali é o que a gente chama de fumo, né? Fuligem. Inclusive, o negro de fumo é fabricado assim, com a queima de gás liquefeito de petróleo, a queima incompleta de gás liquefeito de petróleo, e a gente produz o negro de fumo, que é aquela substância que a gente usa na impressora laser. Aquele pozinho preto ali é fabricado assim. É claro que na casa da gente a gente não deseja isso, né? E o gás natural, que é o metano, ele tem um poder calorífico menor. É possível usar ele também possível usar ele também na residência, né? Em alguns países, em algumas regiões se usa o metano aí, porque ele é mais barato, né? A gente consegue canalizar em algumas regiões, é possível usar, mas tem um poder calorífico menor, e aí o meu fogão tem que ser projetado também para esse gás. Meu fogão, meu queimador, meus aparelhos lá de queima, né? Meu aquecedor de água, aquecedor de ar. Da mesma forma, é possível adaptar um veículo para funcionar com o gás de cozinha, só que isso é muito perigoso, porque a instalação não é confiável, né? E o botijão ali também não é resistente o suficiente para impacto, né? Para transporte, para impacto no caso de um acidente, né? Numa colisão. Então, no caso do metano aí, o GN, a gente acaba chamando de GNV, gás natural veicular, mas é o mesmo metano. Vou ter um cilindro mais reforçado, uma instalação credenciada, né? E uma autorização para uso, né? E, claro, o governo não tem interesse de usar o butano, propano para veículos, porque ele é mais caro, ele tem que ser subsidiado, né? E não se adotou aí o GNV, e em algumas situações é vantajoso, em outras não. Se eu rodo bastante com o meu automóvel, é vantajoso eu ter o gás, né? No caso aí do Uber, né? É o CH4, esse carinha aqui. Ah, por que que eu só tenho metano e não tenho meteno nem um metino, né? Parece até uns nomes meio pornográficos aí para nossa aula, né? Tá gravando aqui, mas só para animar a aula, né? Porque essas ligações duplas e simples são entre carbonos. Então, quando eu tenho uma molécula de um carbono só, sempre vai ser an, né? Metano. E ali no propeno ali, posso ter propino, propano, propeno, propino, tá? Ok? Esses gases não têm cheiro, tá? Então, como medida de segurança, a gente adiciona um marcador de vazamento, que é a mercaptana. Mesma substância que o gambá produz lá nas suas glândulas de forma natural, para se defender, a gente adiciona nesse gás aí, no GLP, esse cheiro, aquele fedor de gás ali, para a gente dizer, opa, tá vazando gás aí, né? Porque senão eu poderia me intoxicar ou explodir a minha casa antes de perceber que existe um vazamento, um acúmulo de gás, que pode gerar lá uma atmosfera explosiva. Então, vamos falar agora do GLP, que é o tema da nossa aula. Eu tenho algumas características, eu quero que ele tenha uma queima completa, e a chama tem que ser assim, azulzinha, né? Se ela começar a ficar amarelada, é porque não está tendo uma queima completa, tem algo errado. Ou o bico ali de injeção está sujo, está na hora de limpar o fogão, ou o gás está fraco, né? O botijão está vazio, está um pouco vazio ali, a pressão está pequena. Tá? E aí isso é inconveniente, porque vai me gerar fuligem, né? Vai começar a dar problema também de apagar aqui e vazar o gás, então está na hora de trocar o bujão. Né? Ele tem um limite de tolerância, que o professor Pedro Câncio já deve ter cansado de ensinar vocês, né?
grande colega aí, o Pedro Câncio, uma autoridade nessa área de higiene industrial, inclusive tem mestrado nessa área lá na Fundacentro, São Paulo, e ele deve ter ensinado, claro, para vocês o que é um limite de tolerância. Vou repetir aqui, tá? Caso vocês tenham esquecido. Limite de tolerância é uma dose que eu posso receber diariamente, durante as 8 horas do meu trabalho, e 5 dias por semana, durante 35 anos, e não ter doença. Tá? Então, é a dose que, a partir desse limite, eu tenho uma probabilidade de ficar doente, antes de me aposentar. Então, claro que isso é calculado, é testado em animais, né? É verificado também no início, né? Para se verificar isso, se fazia pesquisa com os aposentados, né? Os caras ficaram longas datas expostos àqueles limites lá, para ver que problemas à saúde davam, né? E se define esse limite. Todo ano é revisado esses limites, são rebaixados um pouquinho mais esses limites, né? Aqui no Brasil, a gente copiou a Associação Norte-Americana, a CGIH, Higiene Industrial, em 1978, né, e nunca atualizou esses limites de tolerância. Mas se você for lá onde a gente copiou, já está quase pela metade os limites de tolerância deles, né? E aqui no Brasil a gente tem limites ainda elevados. Então esse aí é o limite para morte lenta, tá? E eu, lá da NR15, né? E eu tenho os limites para morte rápida, que aí a gente chama de dose letal, no caso de ingestão, uma dose, quantos miligramas para cada quilo do meu corpo eu posso ingerir, ou no caso de um gás, uma concentração letal. E essa daí para o gás de cozinha, ó, 658 miligramas por litro para eu morrer em 4 horas. Respiro 4 horas ali e morri. Né? Tem um filme, não me lembro o nome aí, é meio comédia, assim, o cara tenta se suicidar com gás, né? Ele abre o gás para morrer intoxicado, né? E aí, lá pelas tantas, ele resolve acender um charuto, e aí explode a casa, ele cai rolando pela janela e não morre, né? Então é um humor meio negro ali, mas tem essas duas possibilidades, de eu me intoxicar, aliás, 3 possibilidades, né? De eu me intoxicar com o próprio gás, com o produto da combustão, ou de eu morrer queimado numa explosão. E às vezes eu posso morrer da explosão também sem me queimar. Se lembra que a explosão tem uma onda de pressão, né? A shock wave, né? Tem uma onda, só essa pressão pode já me acabar comigo. Deslocar o cérebro, deslocar órgãos. Né? O gás, ele é mais denso do que o ar, tá? Então a tendência dele, claro, é sempre descer. E ele não tem cheiro, a densidade dele é 2,5 kg para cada metro cúbico, enquanto a densidade do ar é 1,27 kg por metro cúbico. Então, a tendência do gás sempre é se depositar no chão, próximo ao solo, ou se tiver alguma galeria, alguma tubulação, ralo, tubulação de drenagem, se acumular nessa tubulação. Para resolver esse problema aí do cheiro, eu boto um cheiro, né? A gente já comentou aqui, o etanutiol, que é um produto orgânico ali também, né? Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Aliás, os elementos organógenos, né? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, o chon, né? Os 4 organógenos aí que vão definir aquela substância como orgânica. Ele tem um ponto de fulgor para os 2 gases, tá? Então, essa mistura vai ter um ponto de fulgor intermediário. Vamos lá para a aula número 1, né? O que é um ponto de fulgor? O ponto de fulgor é aquela temperatura que a substância, que o combustível, consegue liberar vapor combustível, né? Tá? Então, eu tenho ponto de fulgor também para sólidos, né? Para líquidos e também para gases. Então, do butano é 60 graus negativos e do propano é 104 graus negativos. Então, eu vou ter um ponto de fulgor dessa mistura intermediário, entre 60 e 104. Depende da proporção da mistura, que é padronizada, né? Mas eu vou ter uma faixa aí de ponto de fulgor. E a explosividade, eu tenho um limite de explosividade, um limite inferior de 1,8 e um limite superior de explosividade de 9,5% do gás no ar. No ar que a gente tem no nosso ambiente. Então, se tiver menos de 1,8% não explode, se tiver mais de 9,5% também não explode. Mas pode me intoxicar, hein? Me dá Essa intoxicação é o que a gente chama de asfixia química, tá? Ele se combina com a nossa hemoglobina aqui, nossa hemácia, e o meu corpo não consegue transportar oxigênio, meu sangue não consegue transportar oxigênio.
Então, já viram aqui que eu tenho que ter um cuidado rigoroso com vazamento, né? E também com a exaustão do gás que vazar ou do produto da combustão. E é para isso que a gente vai projetar, vai aprender detalhes do projeto da rede de gás. O nosso bujãozinho aí da casa, não sei se vocês moram em casa, em apartamento, mas quem mora em casa deve estar usando esse bujãozinho aqui, que a gente chama de P13, né? O botijão de gás de 13 quilos. 85% do volume dele é de líquido e 15% do volume é gás. Claro, quando ele vem cheio, né? 15% é gás. Então, à medida que a gente vai consumindo, a pressão, consumindo esse gás, a pressão interna vai diminuindo e o líquido vai gaseificando e eu vou aí consumindo somente o gás, né? Tá? Como é essa construção desse cilindro, ele é muito antigo esse modelo de cilindro, desde 1911, se eu não me engano, aqui 1911, tem até uma cola aqui no slide. Então ele tem uma válvula de consumo ali em cima, que tem um obturador, esse obturador tem uma mola, tá? Então o gás só vai sair quando eu acoplar a válvula de consumo ali, que ela vai empurrar esse pino, vou passar o mouse ali para vocês verem, vai empurrar esse pino aqui para baixo. E aqui eu tenho uma pera de vedação, um anel de vedação. E claro, na minha válvula tem outro anel de vedação, porque eu não quero que vaze aqui por essa rosca, né? E esse parafuso aqui é um parafuso fusível, plug fusível, que serve para, numa sobrepressão, por exemplo, se você aquecer esse botijão aqui, ele romper, ele não explodir o bujão, tá? Então, se tiver um incêndio lá e atingir o bujão de gás, não vai explodir o bujão, ele vai romper esse parafuso, esse pino aqui, esse elemento que é chumbo aqui, fusível, funde a 78 graus Celsius, não é exatamente chumbo, não, é um composto ali, e aí o gás vai vazar e vai queimar igual um maçarico. Tem risco da chama entrar para dentro aqui do... Entrar para dentro é meio redundante, né? A chama entrar no cilindro e explodir esse cilindro? Não, tá? Dentro do cilindro não tem oxigênio. Então, preciso de uma mistura explosiva com oxigênio de pelo menos 1,8%, tá? Então, não vai acontecer isso, esse medo de dar um retrocesso de chama. Não vai acontecer isso. Pegar fogo na mangueira do botijão, ela vai queimar até próximo da válvula e vai ficar soprando ali igual um maçarico, uma chama, inclusive, amarelada, né? Porque não tem oxigênio dentro do cilindro. Tem que tomar um cuidado na instalação de eu jamais passar a mangueira por trás do forno, porque senão eu vou fazer uma pizza ali, derreta a mangueira, né? E aí posso ter um vazamento ou um incêndio aqui, um vazamento que me cause uma explosão. Tá? Então, nesse caso, a gente usa um prolongador ali de uma tubulação metálica. Normalmente se usa aqui o latão ou o cobre. É importante você ver, quando for comprar um bujão, um fogão, desculpa, você vê o lado que é a entrada de gás. Se for no lado contrário do botijão, né, às vezes eu tenho que instalar o botijão naquela parede lá, porque ele vai ficar na rua, né, sempre na rua, claro, bota-se o prolongador, né, se o fogão tivesse saída para a esquerda, nesse caso aí dessa figura, né. E eu posso usar essa normatizada e essa válvula normatizada, elas têm validade de 5 anos, tá? A mangueira ela vai ressecando com a ação do próprio gás e também da oxidação do ar, e a válvula também vai ressecando as suas vedações, então tem que trocar a cada 5 anos aí, para ter garantia, né, de bom funcionamento. Na hora de instalar, cuidar com vazamento, usar as braçadeiras, usar espuma de sabão para testar vazamento, e caso vaze, eu tenho que desmontar e montar de novo isso para evitar o vazamento, né? E esse teste de vedação a gente faz com a espuma de sabão. Não vamos fazer com isqueiro, né, com a vela, né? Pega sabão, detergente ali, bota na esponja e joga ali nas juntas para ver se está saindo bolinha. Se tiver, eu tenho que desmontar isso, montar de novo, até parar o vazamento. Tá? Nas centrais de gás, normalmente numa casa como é a minha ali, unifamiliar, né, eu uso 2 bujãozinhos lá, um de reserva e o outro que está conectado, né? Uma central de gás eu deixo, tem uma reserva também, e ela fica conectada, só que ela tem uma válvula para fechar.
Então, a norma pede aqui que tenha uma sinalização de perigo inflamável, proibido fumar, pede também aberturas superiores e inferiores, janelas de ventilação de 0,32 metros quadrados. Por que disso? Porque o gás é mais pesado do que o ar, mas para o gás sair eu tenho que deixar o ar entrar, então tem que ter janela em cima para o ar e janela embaixo, no nível do piso, para o gás sair, né? E ele se diluir na atmosfera e não formar ali uma atmosfera explosiva. O piso de concreto, uma laje de concreto de cobertura com inclinação de 10%, para cada metro eu cair 10%, né, para não acumular água de chuva sobre essa laje. E ter aqui portas incombustíveis, normalmente se usa porta de aço, de grade, portas de veneziana. E esses cilindros têm que estar acima do nível do piso, a gente não pode fazer um rebaixo, porque senão pode acumular gás ali no vazamento, sempre acima do piso. Normalmente se usa um engradado de pallet de madeira. Temos algumas distâncias de segurança dos recipientes, né, para permitir a circulação do ar. Então, 1,5 de ralos sifonados, ralos de drenagem de água de chuva, no mínimo 1,5 metro, 3 metros de fonte de ignição, onde eu possa ter lá centelhas, aquecimentos, a própria cozinha, né? 6 metros de entradas de ar-condicionado, quando essas entradas estão abaixo da altura da válvula dos recipientes, e se elas estiverem acima das válvulas, eu posso reduzir essa distância para 3 metros. Por que isso? Porque o gás é mais pesado do que o ar, né? A instalação, ela vai usar um que se chama aí de Tedrolet, né, e na verdade, uma tubulação com bifurcações tipo T, e né, em cada bifurcação dessa eu vou instalar um rabo de porco ali, o pigtail, para ter uma conexão flexível com o cilindro. Vou mostrar uma figura aqui. Sempre a gente usa em 2 baterias, cada bateria com uma válvula de fecho rápido, uma válvula de esfera, para que esteja uma bateria em uso e a outra bateria de reserva. Quando acabou essa, eu fecho, aciono a de reserva e mando recarregar essa bateria que está vazia e ela fica como reserva. Então, vou manobrando ali, o zelador do prédio faz essa manobra aí quando acaba o gás, né? Ele controla lá pela pressão do manômetro, né? Tem que ter um conjunto de controle de manobra, que é uma válvula de redução de pressão com uma chave de emergência, uma válvula de emergência que fecha tudo, junto da central. Essa válvula de primeiro estágio faz parte desse conjunto de manobra aí, para baixar a pressão do cilindro para uma pressão de transporte, vamos dizer assim. E lá no ponto de consumo, a gente tem a válvula de segundo estágio. Boa noite, Álvaro. Está aí no chat o link de chamada. Estamos falando de gás de cozinha. Essa válvula de segundo estágio é muito semelhante a essa válvula que a gente tem na residência comum, né? E ela fica lá na área comum, no andar lá dos apartamentos, vai ter uma para cada apartamento. E junto dessa válvula a gente tem também um medidor de consumo para a gente poder ratear esse custo do gás pelo consumo de cada apartamento, né? E no ponto de consumo, que é dentro da cozinha, ainda tem que ter mais uma válvula para poder fechar, em caso de eu tirar o fogão, de fazer alguma manutenção. Então, esse sistema é meio ruim de ver aqui no celular, né? Mas eu tenho as 2 baterias. Ó. O número 1 é o pigtail, o rabo de porco, que é uma conexão flexível. O 2 ali é a válvula de manobra de fecho rápido, a gente vai ter uma válvula para cada bateria. E tenho aqui uma válvula de primeiro estágio, é o número 3, e uma válvula de emergência, fecho de emergência ali, número 4, para eu cortar o gás do prédio todo, né? Sem precisar entrar na central de gás. E lá no andar, número 4 ali, número 5, desculpa, a válvula de segundo estágio, que é numa área comum. Então, se você sentir o cheiro de gás no apartamento do vizinho, o vizinho às vezes não está em casa, né? Você pode ir lá no corredor, abrir essa janelinha ali, que tem as válvulas, e fechar a válvula daquele apartamento. Vai estar identificado o apartamento lá, e consegue cortar o gás daquele apartamento. Tá? No ponto de consumo é isso aqui. A gente tem ali também uma válvula
de fecho rápido também, para você poder fazer manutenção no seu fogão, né? Ou se você resolver não ter fogão, né? Só um momento. Oi, desculpa aí, tive que atender o telefone, gente, só um momento. Estamos chegando aqui para o nosso intervalo. Então, essa válvula de fecho rápido, chegou o Lucas agora. Boa noite, quem chegou agora, o formulário de frequência está aí no chat, a gente está falando de gás de cozinha, né? Então, no ponto de consumo, a gente tem que ter aqui essa válvula de fecho rápido. Eu posso, por exemplo, no meu apartamento lá, optar em não ter fogão a gás, né? Sei lá, por algum motivo, resolvo ter uma chaleira elétrica, ter lá um fogão elétrico, fogão de indução. Então, é só manter essa válvula aqui fechada, não vou ter problema. Tá? Quem é solteiro aí, quer só fazer ferver água na chaleira elétrica e viver comendo miojo, sei lá, não vai precisar de um fogão elétrico. Então, tem essa válvula fechada no ponto de consumo. E para atravessar a parede, no caso, na instalação de casa, né, individual, a gente usa um extensor para a mangueira não atravessar a parede. Tá? Esse extensor aqui, faço furo na parede, atravesso com essa tubulação aqui. E aqui a instalação dos cilindros removíveis, esse aí é um P45, cilindro de 45 quilos. Ali em cima, em azul, passar o mouse ali, tem as válvulas de fecho rápido. Quando está assim perpendicular, é porque está fechada, e quando está paralela é porque está aberta. Então, estou usando esses cilindros aqui da direita. Quando eles acabarem, eu fecho a válvula e abro aquela outra. E aí chama a manutenção, contrata a empresa lá para levar embora esses cilindros e trazer cilindros cheios aqui, quando eu estiver usando cilindro removível. Quando o meu consumo é bem grande, a gente opta por usar cilindros estacionários. Eu vou mostrar aqui. Ó, esse é no andar, né, com ponto de consumo, cada apartamento vai ter a sua válvula e o seu medidor. Então, aqui é o apartamento 202, tem essa válvula aqui. E aqui eu tenho uma chave, eu posso fechar essa chave e cortar o gás lá do meu vizinho, tá? É claro que o gás aqui está vindo de cima, né? Passa pelo medidor e vai sair para o apartamento aqui. Cada um vai para um apartamento. 201, 202, 401, ali, 304. Aqui é no Shopping Midway, isso aqui, se eu não me engano, é a loja, não sei se é o Café Santa Clara, aqui esse é o corredor de serviço lá da praça de alimentação do shopping. Cada loja tem o seu ponto de medição aí, né? E a tubulação aparente a gente sempre pinta de amarelo, tá? O gás, nesse caso, quando o gás é liquefeito, ele tem que ser prata. Mas na tubulação aqui ele já está numa pressão baixa, então ele vai ser gás mesmo, né? Gás não liquefeito. Aí se pinta de amarelo. E aqui o conjunto, né? A válvula com fecho rápido aqui e o medidor de consumo. Quando o meu consumo é muito alto, a gente usa cilindros estacionários. O que é isso aqui? Em vez de eu mandar ele para a empresa e trocar por outro cilindro, vem um caminhão e carrega o meu cilindro aqui. É claro que esse consumo, esse volume de gás aí tem que ser calculado para o consumo, também não vou estar trocando esse cilindro todo dia, né? Então tem que me dar alguma autonomia, e eu calculo pelo consumo dos meus aparelhos de queima, que pode ser um fogão doméstico, pode ser um fogão industrial, pode ser aquecedor de ar ou aquecedor de água para chuveiro. E esse é o caminhão de recarga. Vou lá conectar e encho lá o cilindro. Aqui. As tubulações, gente, elas têm que ser estanques e desobstruídas. Eu tenho que ter acesso para manutenção e ter garantia de que não tem vazamento de gás, né? A instalação tem sempre que ser provida, né, da válvula em cada ponto de consumo para ser mais conveniente a operação, manutenção. E a tubulação não pode fazer parte de elemento estrutural. Ela pode passar por dentro de parede ou por dentro do piso, desde que não seja um elemento estrutural do prédio. Uma parede de preenchimento, um piso, um contrapiso, né?
Tá? Aqui está um local de distribuição, né? Os pontos de distribuição. E se a tubulação for aparente, né, ela tem que ter no mínimo 30 centímetros de distância de tubulações elétricas, tem que ter um afastamento das outras tubulações suficiente para dar manutenção, também tem afastamento mínimo de 2 metros de para-raios e dos seus fios terra também, né? E se tiver superposição, sempre a de gás tem que ser a de baixo, tá? Se tiver tubulações horizontais, assim, sempre a de gás é a de baixo, porque o gás é mais pesado do que o ar. A solução que normalmente se adota é fazer um shaft, né? O shaft é uma coluna falsa por onde vão passar as tubulações de água, de eletricidade, de gás. Tá? E em cada andar a gente faz um armário de inspeção desse shaft para dar manutenção nessas tubulações todas aí. Tá? Então, tem nossa instalação. Os abrigos, eles têm que ter no mínimo ali um extintor de 6 kg de pó químico. E, claro, não pode ser usado para outro fim que não seja o de projeto, né? Não pode estar usando para depósito de materiais. Então, e tem que ser dotado de tubulação, o abrigo quando ele for interno à edificação, esses abrigos ali de distribuição, ter uma tubulação para ventilação nos armários, né? Esse é um detector de butano-propano que a gente usa para as inspeções, então a empresa que está me fornecendo, no caso um shopping lá, o bombeiro civil, para conferir tubulações, né? Vazamentos, detectar vazamentos, esse aparelho aí. Ok? Esse então é a aula de gás de efeito de petróleo. Deixa eu parar a apresentação aqui, voltar para a tela principal. Quem chegou atrasado, vou botar de novo, né? Já está ali, a Érica já colocou, colocar de novo ali o formulário de frequência. Lembrar, né, quem chegou atrasado, que a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a 2 minutos. Aproveitar para uns avisos paroquiais aqui. Quem não fez as atividades, veja lá no SUAP como é que ficou a sua nota e as suas faltas. Cada atividade vale 2 presenças, tá? Então, já lancei lá no SUAP as atividades e as notas e as frequências das 3 primeiras semanas, que equivale ao primeiro semestre. Quem não fez, não se apavore, faça agora, que aí eu vou atualizar, tá? Tiro as faltas e atualizo a nota. É importante fazer. A gente vai ter até o dia 28 de abril para fazer tudo, tá? Vou tentar segurar esse diário da primeira etapa, para poder lançar as notas de vocês com um pouquinho de atraso, mas vamos fazendo, tá? Não deixe de fazer as atividades aí, não deixe acumular, são muitas, né? Cada semana são 6 atividades. A nota mais baixa de cada semana eu tiro fora da média, mas ela vale as presenças, então faça, mesmo que tire 0 em alguma aí, ou tire nota baixa, faça, tá? Para não ganhar a falta. Ok, vamos para o intervalo então, vou parar a gravação. E